Senhor, nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos santas e poderosas, buscando, Senhor, toda a Tua graça, toda a Tua compaixão, toda a Sua misericórdia, buscando, Senhor, entender aquilo que muitas vezes precisa ser entendido e precisa ser visto além dos nossos olhos carnais. Ajuda-nos, Senhor, a não vermos aquilo que as pessoas querem que nós estejamos vendo. Ajuda-nos, Senhor, a não vermos somente aquilo que somos induzidos a ver, mas ajuda-nos, Senhor, a vermos a verdade. A Bíblia diz, em vários lugares, que o inimigo é perito, é especialista em enganar. E isso ele sabe fazer muito bem, Desde o Éden ele engana. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos presas do inimigo, mas a sermos fiéis à Tua palavra. E tudo aquilo que não entendemos, ajuda-nos a buscarmos entendimento no Senhor. É isso que estamos fazendo esta tarde, buscando no Senhor o entendimento. Fala conosco, derrama sobre nós a Tua santa instrução. Assim eu oro, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos abrir a Bíblia nesta tarde. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 até o 15. 13 ao 15. Se você tem a Bíblia, quero convidar você para você abrir e ler junto comigo a Bíblia Sagrada. Este assunto aqui eu comecei semana passada, acho que na quinta, e não consegui concluir. Nem sei se vai dar para concluir agora. A gente vai continuando, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Leia junto comigo, querido irmão, querida irmã, abra a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia juntos. Diz assim a palavra de Deus, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meu irmão, minha irmã, o olho humano, essa coisa aqui, é perfeita, Nós temos uma visão maravilhosa. Nós enxergamos as cores, enxergamos todas as cores juntas e enxergamos a falta de cor.
que é o branco. O branco é exatamente a ausência de cor. Enxergamos o verde, amarelo, preto, azul. Isso é perfeito. Nós temos ângulos de visão que nenhum equipamento até hoje conseguiu se igualar à visão humana. Então eu quero que você entenda isso. Aquilo que os olhos podem ver, aquilo que os olhos não podem ver, precisa ser analisado com calma, por causa da perfeição dos olhos humanos. Você está me entendendo? Eu não estou dizendo um óculos, olha, ajuda um olho humano enfermo a enxergar melhor. Um binóculo te ajuda a ver mais longe. Essas lunetas, né, ajudam a enxergar mais longe. Mas ajuda a enxergar mais longe quem tem visão, né? Porque o deficiente em visão, você pode colocar uma luneta estratosférica nele que ele não vai enxergar. Você está entendendo? Então, muito cuidado, né? Por que eu digo isso? Com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Eu não estou reclamando que você me mande coisas perguntando, não é isso. Agora, não fique repassando coisas sem antes ter. Repassar é uma coisa, buscar confirmação é outra, né? Para não induzir pessoas, às vezes com uma capacidade intelectual, acadêmica inferior à sua, para não levar essas pessoas a crerem nessas bobagens que vão surgindo aí cada dia. E vai ser cada vez pior, né? Isso tem acontecido dentro das igrejas, né? Eu falei semana passada, porque esta maneira de enganar o povo, isso vem faz tempo, né? Isso lá já vem desde Caim, passou por Nimrod, ou Nimrod, o neto de Noé, né? E você, quando você estuda determinadas coisas, você começa a aprender a ter calma, a não acelerar muito, né? Então, quando a gente pensa em Caim e vai até o neto de Noé, a gente vê uma linha que vai ligando de Caim, passando pelo neto de Noé, e chega aqui no mundo moderno, nessa coisa da nova era, que está, infelizmente, dentro das denominações, das igrejas denominacionais, está aí dentro. Tem gente que acha que o lado mal, ou o lado ruim, ele tem uma parte bonita e acabam se contaminando. E isto, meu irmão, minha irmã, se transforma em ensino, em teologia dentro das sinagogas de Satanás, das igrejas sinagogas de Satanás. E eu quero nesta tarde levar você a entender um pouco mais algumas coisas, porque é um assunto bem para eu falar à tarde, onde eu tenho convicção de que as pessoas que nos acompanham são pessoas interessadas no cristianismo e tementes a Deus, interessadas na verdade.
De manhã nós estamos no rádio, então, muita gente está passando, mexendo, para. Isso não quer dizer que eu não fale também essas coisas de manhã, falo, mas as coisas um pouco mais delicadas eu deixo às vezes para falar só à tarde. Então, por exemplo, este ensino errado, isto começou na era cristã com o catolicismo romano, terceiro, quarto séculos depois de Cristo. E aí que começou, meu irmão, minha irmã, conheça isso é história. E não é história de blá blá blá, isso é história escrita, isso é relato histórico, né? Esses milagres aos milhares, veja bem, ninguém está negando aqui a capacidade e o poder de Deus em realizar milagres. Mas Deus, e a gente lendo a Bíblia observa isso, Deus não faz milagres a granel, né? Não é verdade? Então esses milagres aos milhares, aparições de santos mortos, água benta que espanta espírito, aparições de espíritos malignos, hóstia que sangra, imagens que choram, isto é obra de Satã, isso é obra do demônio. E isto, infelizmente, invadiu o mundo evangélico. Isso está, hoje as pessoas, começou de novo, depois que eu faço programa no rádio, começou de novo aquele sujeito que vende cadeira. Ele vende cadeira e diz que pega as pessoas e tira as pessoas da rua. Mas eu só vejo aumentando o número de pessoas nas ruas. Tira e põe aonde? Para fazer o quê? Isso faz parte do evangelismo apóstata. Um evangelismo que não prega a Bíblia. Um evangelismo que prega o que Jesus não ensinou. Jesus não ensinou. Jesus falou, olha, os pobres, vocês sempre terão eles com vocês. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E as igrejas apóstatas, as igrejas evangélicas apóstatas, as sinagogas de Satanás, pregam o quê? Que você nasceu para ser feliz, que você tem que ser rico, que você vai conquistar. É exatamente o contrário. Mas não é esse o assunto. Satanás também, ele instituiu a adoração a deusas pagãs. Isso aí você só vai ver se você for estudar. Ah, pastor, mas eu não estudei. Mas tudo bem, então segue a Bíblia. Você vai encontrar a adoração a alguma mulher ou a algum homem na Bíblia, com exceção do nosso Senhor? Não, então. Essa adoração à Virgem Maria, por exemplo, é uma instituição satânica. E quando você começa a estudar, você começa a receber material. Por exemplo, falando desta adoração satânica à Virgem Maria e a outras santas. O Dalai Lama, vocês já ouviram falar no sujeito, Ele disse isso abertamente. Isso aí está em jornais, está em revistas, está na internet. Que o espírito Yang Yang, que estava produzindo a aparição
da tal senhora, da Madonna, e os milagres na América e na Europa, era o mesmo Espírito que produz milagres na China, no Tibete, na Índia, com as deusas do hinduísmo e do budismo. Ora, se é o mesmo Espírito, né? É o Espírito que age na tal da Madonna, da Virgem Maria. Madonna não é a cantora ainda, gente. Eu sei que você sabe, mas vale a pena sempre salientar, né? Madonna é a Virgem Maria, né? A mulher continua virgem depois de ter dado, isso na cabeça dos católicos, né? Depois de ter dado à luz a Jesus e a mais um monte de filho. Então, esta mulher que é uma das diretoras, uma das comandantes, diretora não é bem o termo, mas uma das comandantes do mundo mundial da nova era, Galland, o nome dela, o sobrenome dela, até aqui, cadê onde está? China Galland. Olha o que o Dalai Lama falou para ela, e isso está escrito no livro Longing for Darkness, de autoria dela, na página 93. Então, estou dando a referência aqui para ninguém falar, onde é que está isso escrito? Está aqui, no livro da China Galland. O livro chama-se Longing for Darkness, na página 93. Olha o que ela escreveu. Quando digo a ele, ao Dalai Lama, sobre os detalhes da aparição da abençoada mãe na casca das árvores na Polônia, ele concorda com minha impressão inicial de que elas são as mesmas das Madonas na China, no Tibete e na Índia. Sim, isso seria Rang Yang. A mesma coisa de que falamos, é claro, a mesma coisa. É uma coisa demoníaca. E Deus não vai estar agindo nisso. Então, este espírito demoníaco que produz esses milagres ocultistas na Índia e na China é o mesmo espírito que está produzindo milagres dentro do catolicismo romano, dentro da igreja evangélica apóstata. Estão preparando o povo para o engano maior e final, que é o aparecimento do anticristo. Por causa disso que Paulo nos traz este alerta em 2 Coríntios 11, 13 ao 15, que nós lemos aqui. Nós lemos abrindo. Eu li 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 15. Eu não tenho aqui, sabe? Pela internet eu exponho. Às vezes eu não falo no rádio porque eu vou criar confusão para o pessoal da rádio. Aqui não. Aqui eu falo a verdade. Se criar confusão, vou criar para mim. Você vê que o apóstolo Paulo nos adverte. Ele diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz. A palavra transformar, ela... Desculpem, irmãos, mas eu vou tossir ainda. A palavra transformar, ela passou a existir de uma palavra grega, que é metamorfó, da onde virou metamorfose, né?
Então, esta palavra, há duas maneiras de você usar esta palavra no grego, metamorfó. De uma forma boa e de uma forma ruim. Né? E você vê que o apóstolo Paulo usou para descrever, usou esta palavra na coisa boa, dizendo assim: nascido de novo e santificado pelo sangue, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É uma transformação boa, é uma boa metamorfose. Na segunda palavra, que é para coisa ruim, ela é a metamorfose usada para disfarçar e para enganar e para mudar. É o que Satanás faz. Ele transforma a si mesmo. Isso você precisa saber. Não pensa que Satanás vai aparecer para você, não. Sabe, tem gente que acredita em coisas que a Bíblia nos alerta muito. Satanás não vai aparecer para você, você não vai ver Satanás segurando ninguém, sabe? Satanás na porta de uma igreja querendo entrar, né? Eu recebi uma foto de uma amada irmã e ela não está distribuindo isso, pelo que eu pude entender. Ela queria saber a minha opinião a respeito daquela foto, né? Tiraram uma foto de um pastor. Eu não queria entrar nesse assunto, né? Mas não tem jeito, né? Um pastor pregando numa igreja, tiraram uma foto de trás dele para a frente, daí para a entrada da igreja, e uma foto, e na porta, assim, entrando, uma figura estranha, uma figura humana, né? Por que a gente diz uma figura humana, irmã? Porque tem 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, uma figura humana. Então entenda o seguinte: primeiro, né, olha como Satanás é ardiloso. Eu nem sei se essa foto é verdadeira, eu não sei, eu não tenho, já tentei aqui, eu não tenho capacidade para desvendar esse tipo de coisa. Não sei se a foto é montagem, é verdadeira, não sei. Mas qual a única, o que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Foram os anjos? Não. Foram os animais? Não. O que foi criado à imagem e semelhança de Deus, irmão Ademir? Por nós, a raça humana. Satanás não é raça humana. Você está vendo como é que a gente vai pôr de lado as coisas? Satanás não tem aparência humana. Ele pode assumir? Pode. E ele vai fazer isso com o anticristo. Então, quando aparece uma figura lá, mesmo que numa posição assim, com os braços quase no chão e tal, mas é uma figura humana. 2 braços, um tronco, ombros, cabeça, 2 pernas. Satanás não é uma figura humana. Satanás é uma figura angelical. É isso que a Bíblia diz. Então o que eu respondi para a irmã? Irmã, eu não sei o que é isso. Eu não tenho como dizer se é uma mentira, a foto foi montada. Eu não tenho equipamento para dizer isso. Mas a primeira coisa, a hora que eu vi, né, eu falei: olha, eu sou humano, você é humano, Satanás é uma figura angelical. E por que ele iria estar na porta de uma igreja? Sabe, são coisas assim, desse evangeliquismo que quer mostrar o poder do homem.
olha, Satanás não pode entrar aqui porque aqui é a casa de Deus. Não, a igreja não é a casa de Deus. O templo era, a igreja não. Você está me entendendo? Quer mostrar que o homem é poderoso, que ali tem uma pessoa de unção, que ali é um lugar de oração e Satanás não entra. Mas então dá a impressão de que esse Satanás é um tonto, é um idiota, porque ele não sabe disso. Sabe? É uma coisa que eleva o homem e diminui os seres angelicais. Eu estou conseguindo me fazer entender? Mas não diz aqui que ele pode se... Olha, mas leia direitinho o que está escrito. Ele pode transfigurar em apóstolo de Cristo, não numa figura tenebrosa. E pode também se transformar em ministros da justiça, não numa figura tenebrosa. Não há na Bíblia, olha, cuidado que Satanás pode virar uma mula sem cabeça, um vampiro. Não tem isso, você entende? Diz que ele pode se transformar em um obreiro fraudulento. Então o que ele faz? Porque se ele aparecer naquela figura da foto ali, a igreja inteira sai correndo, até o pastor que está lá na frente, que deve ter visto aquilo, ou montagem, não sei, depois. Porque ele vê aquilo na porta lá, ele é o primeiro a largar tudo e sair correndo. Você está me entendendo? A Bíblia não fala que vai se transformar num monstro e que vai aparecer para as criancinhas, que não fala isso. Por causa disso que eu respondi para a irmã, eu continuo com a Bíblia. Qual o meu risco de ser enganado? Eu não sei se isso é verdade, se é mentira. Eu só sei que a Bíblia não fala que ele vai se transformar numa figura medonha, que vai andar se arrastando, puxando uns trapos, puxando corrente, com chifre, que ele tem língua de fogo, olhos vermelhos. A Bíblia fala isso. Mas se fala em que lugar que fala? Não fala. Então, ele vai usar de artifícios para nos enganar. Da mesma forma, aqueles que agem na mentira, aqueles que agem como discípulos de Satanás, também vão usar de sutilezas para nos enganar. Não é isso que está 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 15? Não vai aparecer para você de noite numa rua escura, não. Não vai aparecer pulando o muro do cemitério, não. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Isso tudo a Bíblia não traz nenhum alerta para nós sobre isso. A Bíblia traz alerta sobre aqueles que ficam levando lisonjas, elogiando. Olha esse pastor, olha essa denominação, olha essa igreja tem poder, hein? Cuidado, porque isso é uma ação satânica. Não, eu sou sincero. Né? Outro dia, eu estava conversando assim com uma pessoa, eu prefiro não falar quem é, né? E eu falei assim para a pessoa, olha, você precisa ver uma atitude na sua vida, porque desde que o seu marido era vivo, você já fazia esse tipo de coisa. Né? Já passou da hora de você mudar. Aí a pessoa, para se defender, falou assim para mim, olha, eu e o meu marido vivíamos maravilhosamente bem. Não tínhamos problemas. Eu falei, você me desculpa, mas você vivia maravilhosamente bem. E ele? Você pode afirmar que ele vivia maravilhosamente bem? Você está afirmando, você está falando de você, porque hoje você continua fazendo as mesmas coisas que te davam essa alegria quando ele era vivo. Você continua.
Então você foi feliz porque você fez o que você quis e agora você continua fazendo. Então você não está falando de vocês, você está falando de você. E às vezes a pessoa, meu irmão, minha irmã, ela acha que ela está fazendo certo, né? Como olha, a pessoa acha, né? Quantas igrejas, aquela unção na entrada, faz o óleo aqui, põe o óleo na boca, no peito, na mão. Para quê? O que muda isso? Ah, nós vamos ungir o carro novo do irmão. Mas meu Deus, quando Jesus fez isso? Quando um apóstolo mandou alguém ungir carro, casa, bicicleta, moto, terreno? Gente, isso é engano, né? Essas unções que existem por aí, unção do riso, né? Um tempo atrás aí surgiu a tal dos dentes de ouro. Até outro dia aí tinham pessoas que diziam, e olha, e brigavam, hein? Imitando galinha, leão, dizendo que estava debaixo da unção do Espírito Santo. Vozes de animais, né? Imitando vozes, sons de animais, né? Dizendo que estavam debaixo da unção do Espírito Santo. Pessoas com, né, eu já fui algumas vezes nessa, né, igreja que as pessoas desmaiam lá, ficam caídas lá. Aí já corre umas irmãs, se é a irmã que desmaiou, né, já corre cobrir do joelho para baixo da irmã ali que está desmaiada. Mas onde apareceu isso? Tem isso na Bíblia? Eu não sei, eu nunca vi isso na Bíblia. Isso é coisa dos homens. Né? Os homens ficam inventando essa papagaiada e outros acham bonito. Oh, que legal, essa unção do riso, né? Traz felicidade. Olha, eu estava tão triste, depois que o Espírito Santo falou comigo, comecei a rir e não parei mais. Por causa disso que eu estava dizendo semana passada, e eu vou repetir hoje, não vai dar para terminar isso aqui, né? E outro dia a gente volta a falar do assunto, né? Não dá para a gente estudar Apocalipse, não tem como. Qualquer entendedor, eu não sou um profundo conhecedor do livro do Apocalipse, não. Eu conheço, mas não sou um profundo conhecedor. Eu conheço pessoas que conhecem profundamente o livro do Apocalipse. E todos eles são unânimes em afirmar que não dá para estudar o livro do Apocalipse sem antes estudar o livro de Daniel. E é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, que Daniel fala. Daniel fala que esses truques de Satanás, esses enganos de Satanás, primeiro adoçam a boca do homem. Às vezes eu não uso um termo aqui, bico doce. O sujeito é bico doce, está adoçando a sua boca, está falando coisas que caem tudo como doce para você. Mas é uma coisa ardilosa, porque depois vem Satanás e coloca você debaixo dos pés dele. Isso falou Daniel no seu livro, capítulo 11, versículo 32. Né? Quando ele estava trazendo as revelações a respeito do futuro, na verdade, capítulo 11, 12. Quando Daniel está descrevendo os dias exatos em que nós estamos vivendo. Se você for ler Daniel, capítulo 11 e capítulo 12, você vai ver que Daniel profetizou, inspirado pelo nosso Senhor, os dias de hoje. E ele falou especificamente das religiões do mundo e de
como Satanás iria enganar as pessoas nos últimos dias da igreja. E quando a gente leia, a hora que você tiver ali disponível, leia Daniel, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11, versículo 32, olha o que fala Daniel. Daniel, capítulo 11 e capítulo 12, está falando dos nossos dias de hoje. E aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ora, quem conhece o poder, a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus, não entra em barco furado, nessas conversas mole, desses bico doce que tem por aí. Porque o que mais tem hoje é bico doce. Olha, o sacrifício faz um voto, né? Quando você paga, pega o seu aluguel, dá na obra. Tudo conversa, meu irmão. E só é enganado, veja bem, só é enganado quem não conhece. Você conhece? Eu quero falar coisas simples para você entender o que eu estou dizendo. Só é enganado quem não conhece. E a culpa de não conhecer, a culpa não, vamos mudar esse termo, a responsabilidade de não conhecer é nossa, não é de Deus não. Nós temos a Bíblia aqui. Se você não conhece a Bíblia, se eu não conheço, a responsabilidade é minha, sua, não é de Deus, né? E se a pessoa não lê a Bíblia, ela é enganada mesmo. Qualquer bobagem tira ela do foco. Ah, olha, tem um capeta lá na entrada da igreja. Sim. E o que muda isso? O que acrescenta ao Evangelho? Nada. Nada. E primeiro que eu nem sei se é um capeta que está lá, né? Eu acho que aquilo não é. Eu não sei o que é, mas não é. Né? Porque a Bíblia não fala sobre isso. E me diz uma coisa, como é que a máquina fotográfica consegue pegar aquilo que o olho não pega? Se a perfeição está no olho humano, não na máquina fotográfica. A máquina fotográfica pode buscar um zoom e tem um sujeito do lado, né? Normalmente, né? Então, são essas coisas que às vezes eu critico, né? Essas igrejas aí costumam colocar, se tem 3 portas, põe um homem em cada porta, é um arauto de Deus ali que para barrar. Ué, o sujeito está entrando ali, tinha um do lado dele na porta ali, ué. Se ali está o Espírito Santo de Deus, o que o diabo está fazendo ali na porta? Eu não entendo. Então eu não vejo como isso enaltecendo aquela denominação, nem aquele pastor. Eu vejo como dizendo, ó, tem problema sério aí dentro, hein? Porque o diabo está entrando aí, ó, está na porta aí, ó. Está pegando as pessoas que saem daí, então. Isso é problema. Vocês não estão cultuando a Deus aí, porque se estivesse cultuando a Deus, o diabo não estava na porta. Você concorda que na porta estariam os anjos do Senhor aí, exaltando, glorificando a Deus? É só você inverter a situação. O que o diabo está fazendo na porta de uma igreja que cultua a Deus? O que ele foi lá cultuar a Deus também? Não, mas querem mostrar isso para dizer, tá vendo? Aqui ele não entra, mas está na porta. Num lugar onde se cultua a Deus. A glória de Deus então está restrita ali a 4 paredes. Olha, é total falta de conhecimento. Total, falta Bíblia, mas muita Bíblia. Olha, eu vou chegando à conclusão que mas falta muita, não é pouco, é muita Bíblia.
quem gosta de barulho, alarde, olha, você vê, essa foto deve estar rodando para tudo quanto é lado, já tem gente falando, olha, onde que fica essa igreja, eu queria conhecer esse pastor, eu ia fazer essa pergunta para ele, ô pastor, vocês estavam cultuando a Deus, o que o diabo estava fazendo na porta? Se é que é o diabo, né? Porque aquilo tem imagem e semelhança de homem. E quem é feito a imagem e semelhança de Deus somos nós, não é o capeta. E que lugar da Bíblia está dizendo que o capeta ia aparecer na porta? Você está entendendo aonde eu estou chegando ou não? Espero que sim, porque o nosso tempo também acabou. Viu? Então, irmão, irmã, meu amado e minha amada em Cristo Jesus, fique com a Bíblia, não abra não, pode mostrar o que for a você, sabe, fica com a Bíblia, tem coisas que a gente não consegue, né, eu não vou afirmar, é uma montagem, eu não posso afirmar, sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho equipamento, não tenho conhecimento, eu não posso afirmar que é uma montagem, mas eu não vou deixar a Bíblia por aquilo que está me mostrando ali. Tudo aquilo indica, primeiro, que aquele lugar não é o lugar de Deus. Não se cultua verdadeiramente a Deus. Que aquele diabo lá tem forma de homem. Uma coisa está errada. Entendeu? E Satanás, ele gosta disso. De levar as pessoas a pensar em outras coisas, a pensarem no poder dele, que ele faz, desfaz e acontece. Aí desvia você do pensamento real e verdadeiro, que é do poder do Altíssimo. É isso que nos interessa, o poder de Deus, não o poder do diabo. O diabo não mexe uma pena sem que Deus assim o permita. Querido Deus, poderoso Pai, ajuda, Senhor, os meus irmãos e irmãs, as pessoas que acompanharam a pregação, as pessoas que vão ver este vídeo, Senhor, as pessoas que já viram esta foto, Senhor, que não se impressionem com coisas, mas que estejam, Pai querido, cada dia, cada vez mais com os olhos fitos, voltados para o Senhor, para a sua graça, para a sua beleza, e que se exponham somente à sua majestade. Fica conosco, livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.